histórias, procure conhecer qual foi o impacto do Evangelho na vida de cada um deles, porque o Evangelho é verdadeiramente transformador. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, nós vamos começar uma nova série de pregações chamada Páscoa, a verdadeira redenção. Nós vamos ver e estudar sobre a Páscoa a partir do rito inaugural da Páscoa que se deu no texto de Êxodo capítulo 6. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que meu microfone não está muito bom. Se puder, dá uma ajeitadinha nele aí para mim, por gentileza. Êxodo capítulo 6, nós vamos falar hoje sobre a promessa de redenção. Promessa de redenção. Então, durante todo esse mês da Páscoa, nós vamos estar meditando sobre esse tema a partir do texto de Êxodo. E hoje nós vamos começar então, como Deus prometeu a redenção, como Deus prometeu a libertação, como Deus prometeu a salvação para o seu povo, Deixa eu dizer uma coisa antes, meu irmão, dá uma olhadinha para o seu lado aí. Você está vendo que a igreja está cheia? Nós estamos com um problema sério. Nosso problema é que, em tese, agora que a pandemia está acabando, nós voltaríamos as crianças para o culto, porque há um entendimento, e assim eu entendo, que é importante que as crianças compartilhem da adoração junto com os pais. Mas nós temos um problema. Nós temos aqui agora, nesse momento, cerca de 60 crianças ali fora. E se a gente for colocar 60 crianças nesse momento aqui dentro, você está percebendo que não cabe. Então ore por isso. Eu não vou falar que a gente precisa derrubar a parede não, porque senão alguém vai me matar. Mas ore por isso. Ore por isso, para que nós possamos continuar crescendo para a glória de Deus, porque é o reino de Deus que está em expansão. Não é simplesmente a igreja presbiteriana do Petrópolis. Amém? Amém. Êxodo capítulo 6, eu vou começar lendo do verso 5, capítulo 5, verso 22. Diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltratastes a este povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e tu de modo algum libertastes o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará de seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, porque nós podemos servir o teu santo nome, adorar o teu santo nome, testemunhar da ação do Senhor em nosso meio, e nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque de fato o Santo Espírito do Senhor tem trabalhado em nossos corações, ó Deus, e tem nos feito testemunhar do poder do Senhor, o Todo-Poderoso. Nós clamamos a Ti que nessa hora, Deus, o Senhor fale aos nossos corações, que seja a palavra do Senhor sendo aplicada de maneira profunda aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos sair daqui na certeza de que ouvimos a voz
do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto está narrando o momento em que Deus chamou Moisés. Moisés era um príncipe do Egito. Ele viu certa vez um israelita ser morto, então ele mata a pessoa que matou o israelita, foge para o deserto, lá se casa com uma mulher, está tendo uma vida tranquila e sossegada, e de repente ele sobe no monte lá para procurar uma ovelhinha, e Deus aparece para ele no meio de uma sarça ardente, e diz que ele é o escolhido de Deus, para voltar para o Egito, para libertar o povo da escravidão, o povo de Israel da escravidão. Moisés ali dá umas desculpas, diz que não pode, diz que não sabe falar com muita eloquência, tem alguns problemas, alguns sugerem que ele era gago e etc, etc. E aí Deus, com um coração assim muito piedoso, diz para Moisés: não, tudo bem, se você não quer ir, não precisa, eu chamo outra pessoa. Não, não foi isso que Deus fez não, porque Deus é rei. Deus, quando pede alguma coisa, Ele não pede permissão para você. Rei manda e a gente obedece. Então Moisés obedeceu, porque ele não tinha outra alternativa, ele tinha que obedecer. Então ele vai para o Egito, morrendo de medo de ser penalizado pelo seu crime cometido lá atrás. E ele vai então encontrar com o faraó, para poder pedir que o faraó liberte o povo de Israel, para que o povo de Israel possa adorar ao Senhor fora das terras do Egito. No capítulo 5, o capítulo que antecede esse que nós vamos meditar agora, Moisés foi lá, conversou com o faraó, e o faraó ficou enfurecido. E na verdade o que o faraó fez diante do pedido de Moisés foi fazer com que o povo de Israel sofresse mais, trabalhasse mais, dormisse menos, tivesse menos comida, sofresse mais em função daquele pedido. E aí o texto que nós vamos meditar, o capítulo 6, ele é uma explicação do questionamento que Moisés fez no fim do capítulo 5, quando Moisés diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao faraó para falar o teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Moisés era ousado, não era? Ele vira: Deus, eu não estou entendendo. O Senhor me trouxe lá do deserto para eu vir aqui e ser instrumento do Senhor para a libertação do seu povo. Mas agora eu vim, fiz o que o Senhor me pediu, e o que está acontecendo é justamente o contrário. Esse povo está mais escravo, esse povo está sofrendo mais, esse povo está sendo mais subjugado. Eu quero entender qual que é a lógica, o que é que o Senhor vai fazer, por que o Senhor não está fazendo nada? Você já se viu em situação assim diante de Deus? Onde você de repente tem uma expectativa, ou de repente você crê que Deus vai fazer algo de bom, mas do que acaba acontecendo com a sua vida é que sua vida vai ficando mais difícil, as coisas vão ficando mais apertadas, as situações vão se complicando ainda mais, as circunstâncias vão se tornando mais adversas, e você começa a questionar o Senhor: Deus, mas eu estou fazendo tudo direito, eu estou indo certinho na igreja, eu estou participando das coisas, eu estou tentando ser um bom menino. Afinal de contas, por que o Senhor está deixando eu sofrer tanto? Por que o Senhor está deixando eu ter tanta angústia? Por que o Senhor está deixando eu passar por situações tão difíceis? Enquanto de repente o meu vizinho, que é um picareta, está dando tudo certo para ele. Que lógica é essa, Senhor? Que lógica é essa, Senhor? E aí Deus então agora vai responder a Moisés, e eu espero que responda também o seu coração. A primeira afirmação de Deus é o seguinte: eu sou o Senhor. A palavra aqui é Yahvé. Eu sou Deus. E aqui Deus começa a explicar algumas coisas muito interessantes. Olha só o verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó. Esses são os patriarcas, essa é a referência do povo de Israel.
se você fosse israelita naquele tempo, você ia perguntar assim: por que nós adoramos a esse Deus? Alguém ia dizer assim: é porque é o Deus dos nossos pais. Quem são os nossos pais? Abraão, Isaque e Jacó. São os patriarcas, é da onde surge a nação de Israel. É ali que é a grande referência. Então nós adoramos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus está lembrando para Moisés quem ele é. Olha, eu sou Deus. Eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou aqueles que são contados na história de vocês aí. Sou eu. Só que tem um detalhe, olha só o que Deus vai dizer. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como todo-poderoso. A palavra no original aqui é El Shaddai, como aquele que tem todo o poder. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não me revelei a eles. Eu não me revelei como Iavé. Como Iavé, Moisés, eu me revelei a você, lá na sarça ardente. Quando você pergunta em nome de quem que eu vou falar com o faraó. A pergunta de Moisés na sarça ardente é uma pergunta de autoridade. Tá bom, Deus, vem cá, você quer que eu saia daqui do deserto? Eu sou um Zé Ninguém. Vou lá para falar com o faraó, que é simplesmente o homem mais poderoso da terra, e vou dizer para ele que é para libertar o povo de Israel. Na autoridade de quem que eu vou pedir isso? E aí Deus fala assim: Iavé, eu sou o que sou, na minha autoridade. Se você voltar ao texto, você vai perceber que Moisés não entendeu muito bem isso não. Moisés falou assim: eu sou o que sou? Como assim? Eles conhecem outros deuses, eles conhecem outras referências de autoridade. Como assim eu vou chegar lá e falar Iavé, eles vão rir da minha cara? Mas Deus reafirma: vá na minha autoridade, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: Moisés, não é você que vai fazer nada, sou eu. Essa é a primeira coisa que Deus está dizendo aqui. Olha lá: agora você verá o que eu farei. Por minha mão poderosa, ele deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do país. Moisés, deixa eu te explicar um negócio aqui. Você só é instrumento nesse processo. Eu não sei em que fase do processo aí você imaginou que ia ser o herói da história, mas você não é o herói da história. Quem é o Senhor sou eu. Eu sou o Senhor. É como se Deus estivesse dizendo a Moisés assim: Moisés, se você vai lá, conversa com o faraó de primeira, e o faraó fala assim, está liberado, você ia achar que a glória é sua. Deixa eu te explicar um negócio. A glória não é sua. E aqui a gente aprende uma lição importante, meu irmão. Por que a gente quer o que quer? Por que você quer um emprego novo? Por que você quer uma casa nova? Por que você quer mudar? Por que você quer o que quer? Porque, de repente, da sua perspectiva, você está entendendo que isso serve à glória de Deus. Mas lá no fundo, você quer ser glorificado. Você quer ter uma autoglorificação. Você quer ser colocado em evidência. Você quer que as pessoas te bajulem. Você quer que as pessoas dizem, nossa, olha como ele é bom. Olha como ele é inteligente. Olha o que é isso, que negócio maravilhoso. E Deus está dizendo aqui para Moisés, agora que você percebeu que você não tem força com o faraó, agora que você percebeu que você não tem autoridade com o faraó, porque Moisés era príncipe do Egito antes. Talvez Moisés foi na expectativa de, poxa, se eu conversar lá, a galera me conhece. Às vezes eles liberam mesmo. Mas agora Deus está dizendo, agora Moisés, que eu já te mostrei que você não tem autoridade nenhuma, que você não tem força nenhuma, que você não tem condição nenhuma, que você não tem como fazer nada, eu vou te mostrar o que eu farei. E é pela minha mão poderosa. E ele repete essa expressão 2 vezes. Você sabe por quê? Porque ele está querendo dar uma ênfase aqui. Quem tem o poder sou eu. Por quê? Porque eu sou o... Como é que é? Eu sou o... Aí o texto continua.
Quando o verso 3, Deus diz, aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não me revelei a eles, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, olha, para Abraão, Isaque e Jacó, eu revelei muitas promessas, mas eu realizei muito pouca coisa. Mas agora não, a vocês eu vou revelar o meu nome, a vocês eu vou revelar o meu verdadeiro poder, a vocês eu vou revelar como eu faço e o que eu faço. É como se Abraão, Isaque e Jacó era uma promessa, e aqui agora Moisés vai experimentar a realização, ou pelo menos parte da realização das promessas que foram feitas lá a Abraão, Isaque e Jacó. A principal dessas promessas tem a ver com a terra prometida. Deus deu a Abraão uma terra prometida, mas eles moravam nessa terra? Ainda não. E Deus está dizendo, agora eu vou realizar essas promessas, agora eu vou fazer valer essas promessas. Aí o verso 4, depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravo, e lembrei-me da minha aliança. Essa expressão aqui dá uma confusão na cabeça da gente, não dá? Dá a ideia de que Deus estava passeando no céu, ele ouviu uns gritos assim, deu uma parada, ih rapaz, é o povo de Israel, eu fiz uma aliança com eles, deixa eu ir lá acudir. Não dá essa ideia quando a gente lê o texto desse jeito? Não é isso que aconteceu. Deus está dizendo o seguinte, eu ouvi o clamor de vocês, e eu vou agir. Não é porque ele estava esquecendo da aliança, é justamente porque ele não se esquece da aliança. Aqui nós precisamos aprender outra lição. Deus não intervém na nossa história com favor e graça por causa do tamanho da nossa dor. Vou repetir essa frase. Deus não intervém na nossa história com favor e graça por causa do tamanho da nossa dor. Deus intervém na nossa história com favor e graça por causa da fidelidade dele à aliança que ele fez com o seu povo. O seu sofrimento não é critério para Deus te salvar. Não é. A sua dor não é critério para Deus, para ele te socorrer. Não é. O critério de Deus para te socorrer é a fidelidade que ele tem, a aliança que ele fez. E olha só, como que a gente visualiza essa aliança? Através do batismo, é um dos sinais. Deus está revelando a nós, por meio do batismo, esse rito visível, que ele tem uma aliança com o seu povo. E que agora nós que fomos batizados, fazemos parte desse povo. Isso não é lindo? E agora, como parte do povo, significa que eu tenho um pai zeloso, um pai que ouve o meu clamor, um pai que está atento às minhas lágrimas, mas não é por causa das minhas lágrimas, é por causa da aliança. Está conseguindo distinguir isso aqui? Não é porque você é bonzinho ou porque você é malvadão, não é porque você sofre muito ou porque você sofre pouco, até porque o sofrimento é absolutamente relativo. A questão é que Deus intervém com graça e com favor diante da sua dor, por causa da fidelidade que Ele tem à aliança que Ele estabeleceu. E você, como povo da aliança, desfruta dessa graça e desse favor. É por isso que o salmista, no Salmo 40, diz que quando ele clama, quando ele ergue a voz dele em clamor, a sensação que ele tem, ele usa uma linguagem ali para simbolizar isso, é que Deus inclina os ouvidos para ouvir o clamor. Não é que Deus literalmente inclina os ouvidos, o que ele está querendo dizer ali é que Deus dá atenção. E por que Deus dá essa atenção? Porque Ele é o Pai. Ele é o meu Pai. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Alguns dias atrás, eu estava precisando falar com meu pai, casado com minha mãe. E eu não consegui. E eu liguei uma vez, liguei 2 vezes, liguei 3 vezes, liguei 4 vezes, não consegui. E eu estava angustiado, eu precisava falar com ele. E aí me ocorreu uma coisa tão óbvia.
por que eu não oro? E eu simplesmente fiz isso. Eu simplesmente orei. E na minha oração eu pude rasgar meu coração diante de Deus. Eu pude falar com o Senhor. E de maneira que eu não sei explicar, a sensação que eu tive é que eu fui abraçado pelo Senhor. E essa sensação, ela não acontece porque Deus está com pena de mim. Mas é porque eu sou filho dele. É porque ele é o meu pai. Ele tem uma aliança comigo. Então ele estende os seus ouvidos para ouvir o meu clamor. Por causa da aliança que ele tem. Moisés parecia não estar compreendendo tudo que o Senhor estava fazendo ali naquele momento. Era preciso que Moisés tirasse os olhos da circunstância, do faraó, porque Moisés está incrédulo. Moisés está assim: Deus, eu vim, eu falei com o faraó, as coisas só pioraram, e agora o povo me odeia, e agora Moisés, e agora? E aí Deus, calma, eu sou Deus, eu vou te fazer ver, você não está vendo não, mas eu vou te fazer enxergar, pela minha mão poderosa, vocês vão ser libertos, vocês vão ser expulsos desse país, porque eu sou Deus, eu sou o Senhor, e eu tenho uma aliança com esse povo. Um autor, ele diz assim: Deus respondeu à oração honesta de Moisés. Ele fez isso fazendo com que ele desviasse o olhar do faraó, dos hebreus que não confiavam nele, dos seus problemas, e olhasse para ele. 6 vezes aqui, em justiça, Deus diz, eu vou, e 4 vezes ele diz, eu sou. Devemos olhar e nos apoiar em quem ele é, no que ele pode e fará. Talvez você não esteja enxergando, mas a maravilha é que Deus vai te fazer ver. Pela mão poderosa dele, ele vai te fazer enxergar, porque ele é o Senhor. Mas o texto continua, e aí ele diz assim, verso 6, por isso diga aos israelitas, ouçam agora, é como se ele estivesse chamando a atenção, Moisés, anota cada palavrinha, você não pode esquecer um A, porque isso aqui é importante demais. Primeira coisa, eu sou o Senhor. O que significa? Moisés não é o Senhor, Faraó não é o Senhor, os deuses do Egito não são o Senhor, o povo de Israel não é o Senhor, a voz de Deus não é a voz do povo, isso é conversa fiada. Quem é o Senhor? Somente Deus. Primeira coisa que você precisa lembrar, esse povo que está clamando o meu socorro, eu sou o Senhor, não tem outro, é apenas eu. E agora ele começa com esses eus, ele diz assim, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com braço forte e poderoso e atos de juízo, eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. É como se Moisés estivesse ouvindo de Deus assim, Moisés, relaxa seu coração, quem vai fazer tudo aqui sou eu, sou eu. Isso aqui é quase que nem Jesus falando com os apóstolos no Sermão do Monte, sentado aqui, os pessoal no monte, ele dizendo assim, olha só, não andem ansiosos por coisa alguma, nem com o que haver de comer, de beber ou de vestir. E eu fico pensando que Jesus estava vendo uns passarinhos passando e falando, olha ali os pássaros do campo, eles não semeiam, eles não ajuntam em celeiro, e nem por isso o Pai Celeste não deixa de cuidar deles. Quem dirá vocês, que são filhos de Deus? Por isso, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí lá no finzinho do texto bíblico, Jesus vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, pastor, eu até gosto mesmo desse versículo, sabe? Esse aí é um dos que eu decorei.
Mas é tão difícil acreditar nesse negócio. É tão difícil saber que eu não estou no banco do motorista. É tão difícil saber que o leme não está nas minhas mãos. É tão difícil ficar no passageiro. É tão difícil. Esse é o segredo de confiar. Quem vai te libertar é o Senhor. Quem vai te resgatar é o Senhor. É o Senhor. Não são as suas mãos, não é a sua performance, não é a sua capacidade, porque Ele é o grande Rei majestoso. Só Ele é, não há outro. E aí, no verso 7, Deus faz uma declaração maravilhosa. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Eu estou chamando vocês para viverem uma aliança comigo. Sabe, esse Deus aqui é um Deus muito diferente de qualquer outra divindade, de qualquer outra religião. Qualquer outra divindade, qualquer outra religião, é até prometido algum tipo de ajuda, mas não é prometido nenhum tipo de acompanhamento. Qualquer divindade de qualquer religião pode até fazer um milagre. Não faz, é só uma hipótese. Poderia até fazer um milagre, mas faz o milagre e volta para o Olimpo, ou volta sei lá para onde, para o lugar que mora. Mas esse aqui não, esse aqui é o Deus conosco. Ele é o grande Emanuel. Ele é aquele que caminha conosco, de mão dada, de braço, ombro a ombro. Eu farei vocês o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Eu vou caminhar com vocês. Os irmãos que hoje foram batizados e fizeram a sua pública profissão de fé, dizendo, eu pertenço ao Senhor, eles não estão numa caminhada solitária por dois motivos. O primeiro e mais importante deles, é que eles agora têm uma comunhão inquebrável, uma aliança que não pode ser quebrada, com o grande Senhor, Deus do universo, dono de todas as coisas. E esse Deus agora habita no coração de cada um desses, por meio do Espírito Santo do Senhor, consolando, encorajando, fortalecendo. E a segunda razão por que eles não estão sozinhos, é porque agora eles fazem parte do povo de Deus, da igreja de Jesus. Nós, igreja, que estamos aqui para nos apoiarmos, para chorarmos juntos, para alegrarmos juntos, para podermos andar juntos. Mas esse povo aqui, eles não tinham essa ideia. Eles só olhavam para o sofrimento. Eles só olhavam para a dor. E quando Deus diz, eu serei o Deus de vocês, é porque eles não tinham esse Deus como o verdadeiro Deus. Isso é tão verdade que depois que o povo sai do Egito, eles fazem um bezerro de ouro lá no meio do deserto, porque era uma prática do Egito. Então eles foram impregnados pela cultura egípcia. Não era todo hebreu ali, todo israelita que estava consciente de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó iria salvar eles. Não era. Mas Deus está consciente de quem Ele é e do que Ele vai fazer em nosso favor. Você merecendo ou não, você querendo ou não, Ele vai vir ao seu encontro com a mão libertadora. E aí o texto continua, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. Porque eu sou o Senhor. Talvez a verdade mais impactante que você possa receber nessa noite, agora, é que Deus é o Senhor. O seu trabalho não é o Senhor da sua vida. O seu dinheiro não é o Senhor da sua vida. As suas expectativas não é o Senhor da sua vida. Seu medo não é o Senhor da sua vida. A sua ansiedade não é o Senhor da sua vida. Porque quem é o Senhor? Apenas o Senhor. Yahvé.
o grande Deus, o eu sou o que sou. Ele é o Senhor. E Deus está reafirmando a promessa dele. Isso aqui, meu irmão, traz um impacto na minha e na sua vida. Porque essa promessa aqui, ela se repete. Eu e você estamos aguardando entrar na terra prometida. De certa forma, esse texto, ele leva a gente a pensar naquilo que Jesus prometeu. Aquilo que é chamado de vida eterna. Onde há muitas moradas. A ideia aqui é simples. Olha, você crê de fato nas promessas de Deus? Você crê nas promessas de Deus? Por exemplo, Deus diz que nós somos amados por Ele. Deus diz que nós somos herdeiros do céu eterno. Deus diz que nós somos aceitos por Ele. Deus diz que nós somos filhos dEle, adotados. Deus diz que nós somos, o que mais? Esqueci. Um monte de coisa. Você crê nessas promessas? Isso faz sentido para o seu coração? Ah, pastor, faz sentido para o meu coração. Então, de repente a gente vai voltar para casa, vai ligar lá no Fantástico, seja lá qual for o telejornal que você vai ver, e fala assim: descoberta nova pandemia. Agora mata de cada 10, 9. Qual vai ser a sua reação? Ah, eu quero ir logo, porque eu tô cansado desse trem, né? Deixa eu pôr nos 9 aí, que eu já estou cansado disso. Provavelmente a gente vai ficar desesperado, né? Provavelmente a gente vai entrar, não é possível, de novo. Mas espera aí. Como que as circunstâncias alteram a realidade de quem você é em Deus? Não altera. Com pandemia, sem pandemia, com guerra, sem guerra, com qualquer coisa que seja, você continua sendo filho, aceito, amado, herdeiro. Você continua sendo tudo isso. E você continua sabendo para onde você está indo. Para a terra prometida. Para Nova Jerusalém. Para a nossa Canaã. Eu fico extremamente ansioso. Eu quero encontrar com Jesus rapidamente. A minha ansiedade só diminui agora porque eu tenho 2 filhos. Que eu fico pensando, gente, esses meninos precisam de um pai para crescer aí, que o mundo está meio esquisito. Mas se não fosse isso, Deus me leva logo. Eu quero ir, eu quero encontrar logo essa nova Canaã. Porque nós estamos indo em direção à terra prometida. E essa verdade aqui, ela continua sendo a verdade. Eu darei a vocês como propriedade, porque eu sou o Senhor. Nós somos herdeiros do céu eterno, e isso precisa impactar o nosso coração. Agora preste atenção no que vai acontecer aqui. Deus está afirmando a Moisés: eu sou o Senhor, eu vou livrar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou fazer a minha promessa se concretizar, e etc, 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 etc. E agora olha só o que diz o verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas. Gente, Deus falou comigo, Ele é o Senhor, Ele vai nos livrar, Ele vai nos libertar, a promessa dEle vai ser cumprida. E olha só a reação do povo: mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Eles não conseguiam enxergar a bondade, a graça, a promessa em realização, porque eles estavam muito presos em sua própria angústia, em sua própria dor, em sua própria autocomiseração. Nós não temos tempo para ser salvo, porque eu preciso sofrer. Não dá tempo. É uma retroalimentação da dor de maneira constante. Gente, mas Deus disse que vai livrar a gente. Então, mas está doendo demais. Não quero ouvir isso agora não. Eu só quero sentir a minha dor, me deixa quieto. Eu só quero sentir minha dor. Quantas vezes você já não se sentiu assim? E a verdade de Deus sendo gritada aos 4 cantos: eu sou o Senhor, eu vou libertar, eu vou te livrar, eu vou te resgatar. Ah, mas para mim isso não é importante, porque só está doendo demais. Mas eu sou o Senhor, eu vou te livrar. No fim das contas, a dor passa a ser a única coisa que a gente tem. A gente não quer ouvir.
A dor é algo que a gente vai acostumando com ela, alimentando ela, ao ponto que se alguém falar que vai tirar ela de nós mesmos, a gente não quer não. Deixa eu aqui. É bom eu ser a coitadinha, o coitadinho. É bom, eu gosto desse negócio. Deixa eu aqui. O pior dos piores sou eu. Ó céus, ó vida, ó dor. Mas olha o que diz o Senhor. Isso aqui eu acho fantástico. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem em paz. Moisés não entendeu nada. Moisés falou assim: Deus, eu acho que você não estava aqui, você deve ter dado uma saída. Você pediu para mim, para declarar que esse povo ia ser salvo, liberto, resgatado, que você é o Senhor Todo-Poderoso, aquele negócio todo. Eu falei, ninguém me ouviu. Eles não estão querendo saber disso não. Agora vem cá, Deus, se o seu povo não está acreditando em você, você acha que o faraó vai acreditar? É isso que ele diz no verso seguinte, olha lá comigo. Moisés, porém, disse à presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvido, como é que vai ouvir o faraó? Ainda mais eu que não tenho facilidade para falar. Como eu disse, alguns estudiosos dizem que ele era gago, ou que ele tinha algum tipo de dificuldade em falar. Agora olha só, qual foi a reação de Deus quando o povo não ouviu Moisés? Você percebeu aí no texto? Qual foi a reação de Deus? Ele ignorou. Ignorou. Não tem problema não, o povo não te ouviu, não tem problema, vai falar para o faraó, para libertar. A minha missão não muda. O meu amor não muda, a minha vontade de resgatar não muda, a minha vontade de libertar não muda, a minha vontade de fazer vocês o meu povo e eu o seu Deus de vocês não muda. Não importa se vocês estão me ouvindo ou não, eu tenho uma aliança com vocês e eu vou resgatar vocês. Isso é o verdadeiro amor incondicional. Essa é a verdadeira salvação. Isso é a verdadeira graça de Deus sendo manifestada em seu favor. Mesmo que você não queira, mesmo que você tape os seus ouvidos, o Senhor ainda assim vem ao seu encontro por graça, por amor e por bondade. E essa é a coisa mais extraordinária do Evangelho. Essa é a loucura da qual Paulo diz lá na frente. Ele diz que o Evangelho é loucura por causa disso. Não faz sentido. Como é que alguém vai me resgatar se eu não quero ser resgatado? Como é que alguém vai me salvar se eu não quero ser salvo? Não importa, o Senhor vai te fazer enxergar, o Senhor vai te fazer ouvir, o Senhor vai te libertar, até mesmo daquilo que você acredita que não precisa ser liberto. Porque Ele é um verdadeiro Pai zeloso. Ele é um verdadeiro Pai zeloso. E aí o verso 13, Deus repete essa mesma coisa. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Moisés, só faz o que eu mando. Mas o povo não está ouvindo. Faz o que eu estou mandando, vai lá, fala com o faraó. Mas se o povo não está ouvindo, Moisés, presta atenção aqui, só faz o que eu mando. Agora olha só, maridão, se você quer viver a realidade de quem você é em Cristo, então você precisa seguir a voz do seu pastor, não esse pastor aqui, nem aquele ali, do pastor supremo. Você precisa ouvir a voz do grande pastor e ser o maridão que Deus quer que você seja. Pastor, mas essa mulher minha, pastor, ela não me ouve. Aí Deus dirá para você assim, só faz o que eu mando. Pastor, mas essa mulher minha, só faz o que eu mando. Vai lá, ama ela, até a morte, morre no lugar dela. Mas Deus, não é possível. Só faz o que eu mando. Entendeu a lógica da coisa? Só segue a voz do Senhor.
Recentemente, os irmãos perceberam, eu tive uma maratona de viagem aí, trabalhando com a City to City, que é essa organização de plantação de igreja. E essa organização tem um objetivo de criar o que é chamado de ecossistema do evangelho, ou seja, vários pastores de várias igrejas, de independentes denominações, em diferentes denominações, se juntarem com o propósito de plantar novas igrejas. Aí eu compartilhei isso sexta-feira com alguém, e o cara falou assim para mim, não vai dar certo não. Falei, por quê? Presbiteriano briga com batista, que briga com assembleiano, que vai brigar com quadrangular, que isso é uma confusão danada. Eu falei, então, mas a Bíblia diz que nós somos um só em Cristo. Nós somos uma só igreja. O que você acha, como seria bonito, de repente, uma igreja presbiteriana, junto com uma igreja batista, ajudar na plantação, no nascimento de uma igreja Assembleia de Deus? Loucura, você está doido? Acontece nunca. Aí eu falei assim, se eu te falar que já está acontecendo? Lá no Rio de Janeiro existe exatamente esse contexto que eu acabei de descrever para os irmãos. Uma igreja presbiteriana se juntou com uma igreja batista e juntos eles estão colaborando na plantação de uma igreja Assembleia de Deus lá no Realengo, uma das favelas do Rio de Janeiro. Nós às vezes paramos de ouvir a voz de Deus porque nós simplesmente desacreditamos no Deus que a gente diz crer. Pastor, não vou insistir com o meu casamento, mas não, já era. Eu falei, não, mas Deus está dizendo que você tem que ser o homão topzera aí, ué. Aguenta firme. Não, já era. Minha família mesmo não conversa com mais ninguém, eu quero que todo mundo se exploda. Mas peraí. Não, você não entende, minha família é complicada demais, pior que aquela família não tem não. Então você está acreditando que o Senhor é você mesmo, e não o Senhor. Seus passos precisam ser dirigidos, não pela sua vontade, mas pela vontade do Senhor. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja ouvindo, você precisa continuar andando na direção do Senhor. Conclusão. Primeiro, o que fazer? Quais são os seus questionamentos diante de Deus? Imagino que são vários. E quais são as suas esperanças? Pastor, eu acho o seguinte: se eu trocar de marido, minha vida vai ficar show. Se essa for sua esperança, meu irmão, você está lascado. Deu ruim para você. Sua esperança precisa ser Deus. Porque Ele é o... Ele é o... Segundo, Deus nos lembra quem Ele é e o que Ele faz. Ele é o Deus supremo que nos livra do fardo, que nos liberta da escravidão, que nos resgata do fundo do poço, que nos acolhe em teus braços, que nos faz filhos, que nos faz herdeiros da terra prometida. Ele é o grande eu sou. Lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. A cada passo, a cada sonho, a cada expectativa, a cada pensamento, a cada tratar com a pessoa mais próxima de você, lembre-se de quem Deus é. Terceiro, Deus não faz tudo isso por nossa causa ou por causa da nossa dor. Ele faz porque Ele nunca se esquece da sua aliança. Então não fique com a síndrome do coitadinho. Ah, Deus nunca vai olhar para mim porque eu sou tão feio. Você pode ser horroroso, meu irmão, e ainda assim Deus vai olhar para você com ternura, com amor, com graça, com bondade. Ele vai inclinar os ouvidos para ouvir o seu clamor, Ele vai te tirar da cama, Ele vai animar o seu coração, Ele vai resgatar a sua história, porque Ele é o Senhor. Quem vai ouvir? Moisés até aqui parece não ter entendido o que aconteceria no futuro. O que aconteceria no futuro não dependia dele, mas dependia exclusivamente da mão poderosa do Senhor. Não tem a ver com a nossa performance, mas sim com a graça de Deus.
Senhor, o faraó não vai ouvir, Senhor. Você está de brincadeira comigo, eu vou passar vergonha de novo. Eu já dei sorte do faraó não ter me matado. Você quer que eu volte lá? De novo? Mas ele não vai ouvir. Você não vai ouvir mesmo não, Moisés. Porque quem vai falar com ele sou eu. Você é apenas o instrumento. Então agora abre a boca e faz o que eu estou mandando. Quinto, para que você seja livre da angústia que te aprisiona, abra os ouvidos para ouvir e os olhos para ver que grandes coisas o Senhor tem realizado. Sabe, meu irmão, existe um estudo, só para vocês terem uma ideia, 1/3 de uma denominação nos Estados Unidos, evangélica, fez um estudo, 1/3 dos seus pastores abandonaram o ministério. 1/3, 30%, 33% disseram, não vamos ser mais pastor, chega, cansei. Depois da pandemia. Hoje, depois da pandemia, existem várias pesquisas que mostram que nada está mais alterado do que a nossa inteligência emocional, do que as nossas emoções. Nós estamos angustiados, com medo, inseguros. Olhamos para o futuro agora sem esperança, esperando que agora vai vir a 3ª Guerra Mundial, a 4ª, a 5ª, a 10ª, outra pandemia, sei lá, vai estourar um vulcão aqui no Brasil, sei lá, qualquer coisa assim. Tem gente que está olhando para o cenário político e está pensando, meu Deus do céu, se mudar nós estamos lascados, se permanecer está pior, não sei. E está todo mundo assim, angustiado, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Você quer se livrar desse negócio? Você quer tirar esse fardo pesado? Entrega esse negócio para Jesus. Fala assim, Jesus, minha vida está nas tuas mãos. Quer saber? Eu entendi. Você é o Senhor. Eu não sou. Você é dono da história. Eu não sou. Você é dono do futuro. Eu não sou. Então, a partir de hoje, eu vou largar de mão de ficar carregando esses fardos pesados. A partir de hoje, eu vou apenas ouvir a sua voz e ir na sua direção. É isso que nós precisamos fazer. Você quer se livrar dessa angústia? Ouça a voz do Supremo Pastor. Vá na direção do que ele está dizendo. E alivie a sua bagagem. Lance esse fardo fora. E descanse naquele que é o Senhor. Uma última frase. Ainda que estejamos surdos para ouvir o Senhor, Ele nos faz ouvir. Ainda que estejamos cegos para ver o Senhor, Ele nos faz ver. Essa é a essência do Evangelho de Jesus. Um amor que nos alcança de forma incondicional e graciosa, ao ponto de não conseguirmos resisti-lo. Hoje, quando a gente estava conversando com o pessoal que ia ser recebido, teve um irmão que usou essa expressão. Ele disse, chegou o tempo, né? Chegou a hora e Deus me chamou e eu não pude resistir. E é exatamente isso que acontece mesmo. Deus nos chama. Deus nos chama, meu irmão. Não tem nada mais precioso para a sua história, para a minha história, do que a gente colocar a nossa vida no centro da vontade dEle. A vida pode estar pesada demais. E só há uma forma de você aliviar. É você descansar no Senhor. Nós vamos cantar uma música. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Essa música diz que o Senhor é majestoso, de que Ele é poderoso. Nós cantamos ela agora há pouco. E essa é uma verdade que nós precisamos ser relembrados. E o que eu queria é que enquanto essa música fosse cantada, essa letra fosse ecoando aí na sua alma, você pudesse lembrar disso. Pastor,
meu diagnóstico é terrível, mas o Senhor é o Senhor. Pastor, minha empresa está quebrando, mas o Senhor é o Senhor. Minha família está desmoronando, mas o Senhor é o Senhor. Ele é que tem a mão poderosa, que nos resgata, que nos liberta, que nos livra, que reconstrói a nossa história. Eu queria que você colocasse então a sua vida diante do Senhor. Nós vamos cantar, e eu queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse cantar junto essa música. Entregue seu coração enquanto a gente canta ao Senhor. Palavras para expressar o teu amor por ti, Senhor. Sobram experiências que expressam o teu amor por mim, Senhor. Preciso meu fardo me perdoando, seu amor me alcançou, sigo te buscando, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu onde eu irei, só Tu tens palavra de vida eterna. Sondas meu coração e os meus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando, o seu amor me alcançou, sigo te buscando, majestoso, poderoso, Deus eterno, incomparável, maravilhoso, Tu és majestoso, majestoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és.
Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Senhor e nós reconhecemos isso nessa noite. O Senhor é o Senhor da nossa história. O Senhor é o Senhor, ó Pai, das nossas decisões. O Senhor é o Senhor dos nossos medos. Ao Senhor nós lançamos, ó Pai, o nosso fardo pesado, a nossa angústia, o nosso desânimo, a nossa desesperança, ó Pai, porque confiamos em Ti, como o Senhor da nossa história, como aquele que abre as portas, mas também como aquele que fecha, como aquele que conduz de forma graciosa, ainda que nós não possamos entender, ó Deus. Nós confiamos em Ti, nós confiamos nas Tuas promessas, promessas que não falham, promessas que já se cumpriram e promessas que se cumprirão, ó Pai. Nos ajuda a encontrar descanso, ajuda-nos, ó Pai, a ter a paz do Senhor, que a certeza, Pai, de que o Senhor é Deus, possa mudar a nossa história, possa mudar a nossa percepção, possa nos consolar e nos encorajar, ó Pai. Assim nós rogamos a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Majestoso, poderoso, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, comparável, maravilhoso, Tu